Vamos lá, pessoal, voltando então, estávamos falando do crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. E eu fechei o módulo anterior dizendo que a prevaricação se caracteriza pelo retardamento do ato de ofício, pela não prática deste ato de ofício, ou seja, o deixar de praticar, ou pela prática deste ato de ofício indevidamente contra a disposição expressa de lei. E eu dizia, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vamos para a nossa tela. Falamos do elemento subjetivo, então. Trata-se de crime doloso, exigindo-se do agente que se omita ou atue no intuito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, que é indispensável para a caracterização do crime. Esse interesse pessoal, envolve qualquer proveito que possa o agente, porventura, auferir. Tá? Então, é um interesse pessoal, ele vai ter um proveito com isso. E quando a gente fala em sentimento pessoal, interesse ou sentimento pessoal, o sentimento pessoal se relaciona ao aspecto afetivo e emocional do agente. Ódio, vingança, piedade, corporativismo, amizade, afeição, tá? Pode ser inveja, então, falei o ódio aí, é muito comum isso, tá certo? Então, vamos supor, e aqui eu vou dar alguns exemplos, para vocês, e não quer dizer porque eu falo de uma carreira, ou que eu falo de um tipo de funcionário público, porque nós estamos generalizando, estamos dando apenas exemplos, tá certo? Estamos dando apenas exemplos, podia ser de qualquer categoria. Vamos pegar o oficial de justiça, tá? Vamos imaginar que o oficial de justiça vai cumprir uma ordem de despejo. E aí ele chega no local para cumprir o mandado, a ordem de despejo, e lá na casa, bate na casa ali, veio cumprir a ordem, veio tirar o pessoal de lá, e abre a porta, quem surge ali? Um amigo dele, um colega de faculdade, vamos imaginar que tenha estudado com esse rapaz, uma pessoa pela qual ele tem afeto. E aí esse oficial de justiça, então, deixa de praticar o ato de ofício justamente por este sentimento pessoal, que é a amizade, o coleguismo, a afeição. Então isso será um ato de prevaricação. Tá certo? Prevaricação não implica em grana, em dinheiro. Nós temos algumas outras figuras semelhantes que a gente vai ver, que aí já pode envolver vantagem indevida. Aqui não. Aqui o que move o funcionário, agindo, não agindo, retardando, é o interesse pessoal, ou seja, um proveito que ele possa eventualmente auferir, que não de natureza necessariamente econômica, e um sentimento pessoal também, que pode ser, como nós falamos aqui, que se relaciona com o aspecto afetivo, emocional, ódio, vingança, piedade, corporativismo, amizade, afeição, pode ser o que for. Amor, tá certo? Então, nesse caso, o que é que nós temos? Nesse caso, nós temos a prevaricação. Tem que ter este elemento subjetivo específico. Se não provarmos isso no processo, não caracteriza a prevaricação. Tá? Ah, professor, e se o funcionário tiver um interesse nobre e respeitável, Vamos para a tela, a jurisprudência já se manifesta nesse sentido, a doutrina também, que subsiste o crime de prevaricação, ainda que o sentimento do pessoal do funcionário público seja nobre ou respeitável. Tá? Vocês sabem que eu já peguei caso, e aqui vai só um exemplo também, como eu falei, não vou generalizar, para não, que toda generalização é errônea, não é? Então eu peguei um caso, certa vez, que o delegado deixou de prender uma pessoa porque ficou com dó, porque era um sujeito que havia furtado um alimento para consumo próprio. Então o que é que aconteceu? O sujeito foi pego furtando ali num estabelecimento comercial, uma coisa de pequeno valor ali, poderia caracterizar eventualmente um furto famélico. Tá? A pessoa ali numa situação de miserabilidade,
a pessoa subtraiu ali um produto alimentício de consumo imediato, dono do estabelecimento chamou a polícia, levou preso, polícia levou preso, chegou na delegacia, o delegado falou, não, pode ir embora. Não vou prender. Não, mas por quê, doutor? Ah, não vou prender, o que é isso? Estão pensando, não sei o que, essa bagunça, esse país, aquilo. Vejam, vamos com calma. Tá? Primeira coisa, os policiais militares, então, reportaram o que tinha acontecido. Isso acabou chegando à corregedoria, chegou ao Ministério Público. Vejam, o delegado não atuou por quê? Porque ficou com dó do sujeito, ficou caracterizado lá. Porque é um coitado, é um miserável, furtou para comer. Bom, isso não compete a ele, com todo respeito. Essa análise de uma eventual miserabilidade, de um eventual furto famélico, de um princípio da insignificância, data vênia, não compete à autoridade policial. Há outros meios para que se caracterize essa insignificância, essa hipótese até de uma excludente, mas não ali naquele momento. Então, mas o sentimento dele é nobre e respeitável. Posso até concordar, mas daquela forma, mesmo que o sentimento seja nobre ou respeitável, caracteriza o crime de prevaricação. Tá? Outra coisa muito comum que o pessoal confunde. A preguiça, a indolência, a desídia. Então vamos para a nossa tela. Eu coloco aqui, não se caracteriza o delito se a omissão do funcionário é causada por indolência, desídia e preguiça. Tá? Vamos lá. O funcionário aqui, o que ele é? Vagabundo. Desculpe a palavra. Tá? E aqui eu não estou falando do funcionário público em geral. Muito pelo contrário. A grande massa, a grande maioria, são pessoas honestas, trabalhadoras, dignas e que fazem jus aos seus vencimentos. Toda a minha vida foi forjada no serviço público. Eu sempre trabalhei e sempre tive os colegas que trabalharam. Agora, é evidente que como toda carreira, como toda instituição, como todo lugar, tem eventualmente aquele que não quer saber de fazer nada. Não é verdade? Se você é servidor público, você sabe disso. Tem lá o seu colega que não é dado ao trabalho. É o sujeito braço curto. Não é aquele que quer deixar o negócio correr. Então veja lá, o funcionário não atua. Ele não atuou, ele não fez o que devia fazer. Ou então ele retardou, deixou o negócio correr devagar, se omitiu. Isso quer dizer que ele é um prevaricador? Não. Porque eu tenho que ter a satisfação, a intenção de satisfazer o interesse ou o sentimento pessoal. Se não houver, pessoal, não é prevaricação, é infração administrativa. O funcionário vagabundo não trabalha. O funcionário leniente não trabalha. O funcionário indolente não trabalha. Ele tem que ser processado administrativamente, sofrer as punições administrativas que o seu estatuto, a sua lei orgânica, assim estabeleça. Perfeito? Então, se o juiz não sentencia o processo, e eu me lembro no local que eu trabalhei uma vez, que nós estávamos numa sala de audiência, eis que um advogado entra na sala de audiência durante a solenidade, o juiz ali, eu, promotor sentado, as partes, e o advogado entra com um bolo de aniversário, com uma velhinha em cima, cantando parabéns. E aí nós paramos, todos pararam, né? O que está acontecendo? Parabéns para você, né? Ele segurando o bolo lá e cantando, né? Parabéns para você. Aí o juiz, doutor, o que é isso? Aqui alguém faz aniversário e mesmo que fizesse, não é o momento. Ele falou, não, excelência, é que eu vim comemorar 1 ano que o meu processo está no vosso armário e o senhor não sentenciou. Hoje faz 1 ano que o meu processo está no armário e o senhor não sentenciou. Aí desabou o negócio, né, pessoal? Aí o pau comeu ali dentro. Né? O juiz ficou bravo, aí o advogado ficou bravo, e o bolo ficou por ali mesmo. Né? Mas vocês perceberam? Quer dizer, dá um desacato aí, será? Será que dá um desacato? Sei lá, né? Não vamos entrar nesse mérito aí, tá bom? Mas o juiz fazia 1 ano que não sentenciava o processo
do advogado lá, que o advogado era o patrono da causa. E devia ter um monte no armário, porque o armário do juiz estava cheio mesmo, não sentenciava mesmo. Eu posso dizer que ele é prevaricador? Não necessariamente, às vezes é leniente, indolente, às vezes tem um excesso de serviço, também não sei se é leniente, indolente ou não trabalha. Às vezes é um excesso de serviço, o acúmulo de trabalho, faz com que ele não consiga dar conta no tempo determinado. Então nós precisamos ver várias coisas antes de taxar uma pessoa de prevaricadora, tá bom? Porque muitas vezes pode ser apenas uma infração administrativa. Figuras semelhantes, vamos para a nossa tela. Temos algumas figuras que você tem que tomar cuidado no caso concreto, para não confundir com a prevaricação. Veja lá o caso da corrupção passiva, que nós falamos circunstanciada, essa do parágrafo 1º. Só lembrando a você que a corrupção passiva não é o assunto da nossa aula, a corrupção passiva, tá? Não é o assunto da nossa aula, o assunto da nossa aula é prevaricação, condescendência criminosa, etc. Mas eu estou comparando com figuras semelhantes. Olha lá o 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, o funcionário público, aqui também, ele tem vantagem indevida. Tá? Agora, vejam o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 na corrupção passiva, se em consequência da vantagem ou promessa. Olha aí que eu pus em cor laranja. Se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda, veja que é verbo igualzinho o da prevaricação. Retardar, deixar de praticar, outro verbo igualzinho à prevaricação, qualquer ato de ofício, ou praticar infringindo dever funcional. São os 3 verbos que estão aí em vermelho: retardar, deixar de praticar e praticar, os 3 verbos da prevaricação. E por que não é prevaricação? Porque na prevaricação, o retardar, o deixar de praticar ou praticar pelo funcionário público, se dá para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, na prevaricação. Na corrupção passiva circunstanciada, com essa causa de aumento de 1/3, o funcionário retarda o ato de ofício, deixa de praticar o ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional em consequência da vantagem ou promessa, ou seja, ele recebeu a vantagem indevida ou aceitou a promessa da vantagem indevida. Então aí, se for um dinheiro, se for grana, se for qualquer vantagem indevida, ele está agindo ou se omitindo em razão da vantagem, não para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, se for em razão da vantagem ou da promessa, ele vai ter que ser enquadrado aqui no 317, parágrafo 1º. Ah, não, ele deixou de praticar, retardou o ato de ofício ou praticou indevidamente para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É enquadrado no 319. Vamos voltar para a nossa tela. Tem uma segunda hipótese aqui. Parágrafo 2º, que é a chamada corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda, veja que são os mesmos 3 verbos da prevaricação. Ato de ofício com infração ao dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então aí não é nem por vantagem e nem para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É simplesmente porque ele cedeu ao pedido ou influência de outrem. Não teve dinheiro aí. Ele cedeu a um pedido ou influência de outrem. Então vou dar um exemplo que caiu numa prova de concurso público, uma vez. Uma vez caiu num concurso público a seguinte questão: que uma pessoa foi presa em flagrante por posse de entorpecente. Tá? Foi apresentado ao distrito policial. Eu não sei se era posse de entorpecente ou tráfico de entorpecente. Vamos pôr o tráfico, porque da posse o artigo 28 da lei de entorpecente tem aquela história se o delegado vai lavrar o flagrante ou não, se apresenta no juizado. Vamos falar tráfico. Tá? Eu não me lembro bem se o concurso falava em posse ou tráfico. O sujeito foi preso por tráfico de drogas e foi conduzido à presença da autoridade policial, delegado. Nisso, toca o telefone. Toca o telefone. Quem é do outro lado da linha lá que o delegado atende? A mãe do delegado. A mãe do delegado, dizia no concurso.
E o que é que a mãe do delegado pede para ele? Pede para que ele não prenda aquela pessoa em flagrante, que ele libere aquela pessoa, porque aquele rapaz que estava lá com drogas é filho de uma amiga da mãe. Entenderam? Então o delegado está lá no plantão, chega um rapaz com drogas, polícia trouxe, polícia militar trouxe. Aí toca o telefone, a mãe do delegado diz assim, meu filhinho, não prenda esse rapaz, meu filhinho, liberta, né, esse rapaz, solta esse rapaz, é filho da minha amiga, gente boa, menino de bem, se envolveu com más companhias. Aí o delegado falou que, tá bom, cedendo a um pedido da mãe, ele libera a pessoa. Veja, não é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal dele, senão seria prevaricação. Também não é porque ele recebeu vantagem indevida ou promessa de vantagem, é porque ele cedeu a um pedido de outra pessoa, ou a uma influência de outra pessoa. Aí ele cai na corrupção passiva privilegiada do parágrafo 2º. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Como é que nós estamos de tempo? Aí você me dá? Já? Então vamos fazer o nosso intervalinho. Já nós estamos de volta. Márcio, desculpa eu perguntar, mas é que eu me